Então, em relação aos movimentos estereotipados, normalmente o comportamento instintivo ele se manifesta através de uma sequência de movimentos rígidos e estereotipados, ou seja, sempre iguais. Sempre exibidos de uma forma muito semelhante em todos os indivíduos de uma determinada espécie. Os movimentos estereotipados, eles também estão relacionados a algumas atividades mais complexas que envolvem inúmeras etapas, como, por exemplo, a construção de teias de aranha, ou pela participação de numerosos indivíduos, como no caso da construção e manutenção de colmeias. Tá? Então, são comportamentos instintivos, são movimentos estereotipados, mas que ficam durante alguns minutos ou até vários dias na mesma sequência, sempre o mesmo movimento, a mesma característica. Por isso, movimentos estereotipados. Uma grande parte do comportamento que é observado, inclusive entre vertebrados mais evoluídos, né, como aves e mamíferos, ele é instintivo e ele é caracterizado como um movimento estereotipado, como uma linguagem comum a todos os indivíduos. Eles são evidentes, por exemplo, nas estratégias de caça, são movimentos estereotipados. O animal, quando vai caçar, ele normalmente tem sempre o mesmo tipo de movimento, o mesmo tipo de comportamento. Os cuidados corporais, o ato de se lamber, o ato de se esfregar, o ritmo sono-vigília, né, que é aquele momento em que o animal está dormindo, mas ele tem que estar vigilante por conta dos predadores. Também é um movimento estereotipado. As estratégias de fuga do indivíduo que está sendo predado, no caso, também é um instinto, é um movimento estereotipado. E o comportamento social também é um comportamento estereotipado. É sempre aquele comportamento característico, salvo, claro, algumas interferências que podem ter influência da aprendizagem. Mas, em via de regra, são todos movimentos estereotipados, são todos movimentos iguais ou muito parecidos naquele animal, em determinadas situações, e nos indivíduos da mesma espécie. Eles geralmente vão ter esses comportamentos, essas atitudes, sempre da mesma forma. A bagagem genética, o comportamento instintivo, ele é de origem genética, e ele vai ter muito poucas variações entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, os efeitos eles são permanentes. A forma como o animal vai fazer o ninho, a forma como o animal vai cavar um túnel, as teias das aranhas, elas são sempre do mesmo jeito naquela espécie. Então, se pode usar a identificação desse tipo de situação, desse tipo de comportamento, para identificar uma espécie. Por exemplo, a gente pode conseguir determinar a espécie de aranha avaliando o aspecto da teia. Aquela espécie faz a teia dessa forma. Então, se a gente encontra uma teia que tem aquela característica, a gente sabe qual é a espécie de aranha que fez aquela teia. Da mesma forma, o ninho, né? Existem espécies que fazem ninhos de uma determinada forma. E a gente analisando o tipo de ninho que foi feito, a gente sabe que aquela espécie fez. Um exemplo é o João de Barro, né? Quando a gente olha uma casinha de barro feita ali em cima de um poste ou num galho de uma árvore, a gente sabe que foi um João de Barro que fez aquilo ali. Não precisa ver o pássaro. A gente vendo o ninho, a gente já sabe que foi ele que fez. Então isso é uma característica de instinto. É uma forma que a gente tem de saber que é um comportamento instintivo. E a seleção natural, ela vai modificando essa bagagem genética para facilitar a adaptação desse animal ao ambiente. Principalmente quando esse comportamento ele permanece inalterado por longos períodos. Então, ele vai ter que ser adaptado às mudanças ambientais. Além disso, os instintos, essa bagagem genética, ela costuma ser uma grande vantagem para aqueles animais que têm uma vida curta
ou que eles têm pouco ou nenhum cuidado paterno, porque ele vai permitir que o animal apresente uma resposta adaptativa imediata, pronta, naquele primeiro desempenho que ele vai ter. Ele não precisa ter uma observação do ambiente para saber o que fazer. Ele não vai ter tempo, por ter uma vida muito curta, ele não vai ter tempo de aprender. Então, o comportamento instintivo é fundamental para essas espécies. Outra característica do instinto é ele ser desencadeado por estímulos simples. Ou seja, não precisa um estímulo, um sistema nervoso complexo para desencadear um comportamento instintivo. Às vezes, apenas uma parte do animal, um gesto, uma condição da natureza bem delimitada vai desencadear a realização desse instinto. Então, mesmo que o animal esteja num ambiente ou numa situação complexa, esse comportamento instintivo ele não vai se confundir, ele vai atender justamente aquele detalhe que vai servir de estímulo, sem a necessidade de ter uma influência do meio mais complexo, de vários aspectos para desencadear aquele comportamento. Uma característica apenas vai fazer com que esse comportamento seja desencadeado. Então, por exemplo, um pintarroxo, para ele despertar um instinto agressivo, basta que ele tenha a visualização de um tufo de pena vermelha, que é o que existe no peito desse animal. Então ele já reconhece o adversário pela presença daquele tufo de pena vermelha. Ele não precisa analisar o pássaro como um todo. Basta ele ver o tufo de pena vermelha que ele já desencadeia, ele já reconhece aquele animal como sendo um adversário e ele vai desencadear o comportamento de agressão pura e simplesmente por visualizar um tufo de pena vermelha naquele animal. Isso é o que se chama de estímulo sinal, que a gente falou lá atrás, do Nico Tinbergen. Tá? É o estímulo sinal. É o estímulo que vai sinalizar a necessidade do comportamento instintivo. Alguns estímulos eles só vão provocar uma resposta quando o animal está dentro de algum estado motivacional. Então, não basta ter o estímulo, precisa ter um estado motivacional. Por exemplo, o peixe-espinho, ele só vai reagir de forma agressiva à mancha vermelha que o outro macho tem quando ele está no período de acasalamento, por uma motivação reprodutiva. Se não for no período de acasalamento, ele não vai ter nenhum comportamento agressivo contra o outro macho, porque ele não vai considerar esse outro macho como um adversário, porque eles não estão na época do acasalamento. Os estímulos eles podem produzir 3 categorias de efeito. Eles vão ativar o animal, eles vão desencadear a resposta, no exemplo anterior, a agressão, e eles vão orientar o comportamento. Esse estímulo vai orientar como que essa resposta deve ser dirigida, certo? No caso do peixe-espinho, né? A ativação é a visualização da mancha vermelha no adversário. O desencadeamento da resposta é a intenção da agressão. E a orientação do comportamento é a forma como essa agressão vai acontecer. Tudo isso dentro do comportamento instintivo. Desencadeado por um estímulo simples. Não é um estímulo complexo. É a simples visualização da mancha vermelha. Não existe uma classificação rigorosa para os instintos, para os tipos de instinto. Mas eles podem ser mais claramente percebidos de acordo com 2 categorias: as ações reflexas e os padrões fixos de ação. As ações reflexas, elas são as formas mais simples do comportamento instintivo. Exemplo de ações reflexas são as cineses e os tropismos. Nos padrões fixos de ação, aí já se enquadram os comportamentos mais complexos.
Então, a ação reflexa é a forma mais simples de um comportamento instintivo e a que provavelmente surgiu primeiro no processo de evolução das espécies. Ela é uma resposta imediata de um único órgão ou até mesmo de uma única célula a um determinado estímulo. A maioria dos invertebrados, eles são governados por cadeias de ação reflexa. Por exemplo, a centopeia, o movimento de uma perna vai estimular o movimento da seguinte, da seguinte, da seguinte, assim sucessivamente, para promover o deslocamento do animal. Então, o movimento de uma perna vai desencadear o movimento das outras. Isso é uma ação reflexa. A ação da primeira perna vai promover o reflexo da ação das outras todas. No ser humano, um exemplo de ação reflexa é o reflexo que a gente tem quando a gente é submetido a uma luz intensa. Se a gente está num quarto escuro e alguém acende a luz, o reflexo que a gente tem é de fechar os olhos, é de a pupila se contrair. Isso é uma ação reflexa num indivíduo complexo como o ser humano, mas é uma ação reflexa, é um instinto muito simples. A gente não tem consciência de que a gente vai fechar o olho. Quando a gente pensa, a gente já fechou. Da mesma forma, quando a gente tem um objeto que toque a nossa córnea. O reflexo é fechar o olho. Isso é uma ação reflexa. Então, dentro da ação reflexa, uma forma um pouco mais complexa de comportamento instintivo é o arco reflexo. No arco reflexo, existe um mínimo de 2 neurônios interconectados para que haja a ação. O primeiro neurônio, ele é o receptor, ele vai receber o estímulo e ele vai transmitir o sinal para um outro neurônio, que é o neurônio motor, que vai ativar o músculo para realizar o comportamento. Um exemplo de arco reflexo é o reflexo patelar. Alguns de vocês já devem ter tido essa experiência, e é um método de exame físico que a gente usa também nos animais. Quando o ortopedista, ele pega um martelinho e bate na tua patela, ou embaixo, no tendão patelar. O martelinho ele vai dar o sinal para o neurônio receptor. Esse neurônio receptor vai levar a informação para o cérebro, solicitando o cérebro fazer a reação de contração muscular para reagir àquele reflexo. Então esse é um arco reflexo, ou seja, o neurônio receptor ele recebe a informação, ele joga a informação para o cérebro manda um sinal para o neurônio motor para promover o movimento. Entre esses 2 neurônios podem haver outros, não é necessariamente a presença de 2 neurônios, é pelo menos 2 neurônios para promover o arco reflexo. Nesse caso, haverá outros neurônios para promover os sinais, para receber e processar esses sinais, transmitir para outras partes do corpo, envolvendo mais de um órgão na resposta, ou até mesmo o organismo inteiro se movimentar. Um exemplo desse quadro de arco reflexo que envolve mais de um neurônio seria a deglutição. Né? São vários músculos, várias estruturas que estão envolvidas no processo de deglutição, para a gente deglutir um alimento. Dentro da ação reflexa, a cinese é um dos tipos de instinto relacionado à ação reflexa. Ela ocorre, a cinese, quando esse reflexo vai resultar no deslocamento do indivíduo e esse deslocamento ele não está orientado pela fonte do estímulo. O animal ele vai se movimentar ignorando a posição dessa fonte de estímulo. Nesse caso, a velocidade do movimento ou a frequência de giro de um corpo inteiro ou de parte de um corpo vai depender da intensidade da estimulação. Um exemplo são os movimentos da lampreia e da barata com relação à luz. No caso da lampreia, quando a luz se torna intensa, quando o dia amanhece, ela começa a se movimentar. A barata, ao contrário, quando a luz reduz, ela começa a se movimentar. Durante o dia, dificilmente se vê uma barata caminhando dentro de casa. Elas têm hábitos noturnos. A diminuição da luz
é que faz com que ela comece a